Olha aqui, já estamos recebendo alguns amigos. Jorge Gonzalez, boa noite, um irmão hispano. Um forte abraço de Lima, Peru. Obrigado, muitas gracias. Um abraço para o Cleo, para Cleo Adventista, João Paulo Santos, Clemilda Veiga, Valtair, Ana Cleide 248, o Daniel de Campo Grande, o Ellerson, quanta gente querida aqui participando da live, que bom. Boa noite, Fábio Tomé, Aline Vieira, Flávio Bill, uma boa noite para Ilma Santos, Ribeiro Selma, Márcio Victor, Alisson Rony, Sandra, uma boa noite aqui também para Eclair, para Cacá Figueiredo. Que bom ter vocês aqui, amigos, para esse seminário, não é? Aprenda a preparar e a elaborar sermões sem cursar teologia, né? Vai ser uma bênção compartilhar com vocês coisas que eu aprendi no meu mestrado em teologia. Eu fiz um mestrado em teologia há alguns anos e uma disciplina que eu estudei se chama homilética. Homilética é a arte de preparar e apresentar sermões. Eu estou muito contente por poder repartir com vocês este conteúdo, né? Vamos ter 3 aulas, né? Uma aula hoje, outra amanhã, na segunda-feira e outra na terça-feira. Então é muito importante que você acompanhe, porque essas 3 aulas elas não ficarão muito tempo disponíveis. E essas 3 aulas vão impactar muito a sua vida. Você com certeza vai conseguir perceber que é possível qualquer pessoa que se coloca nas mãos de Deus e que deseja estudar, é possível que a pessoa pregue sim. Óbvio que ela recebe um dom do Espírito, mas o dom do Espírito Santo, um dom, um talento não deve ser enterrado, né? Você lembra da parábola dos talentos, em que quando uma pessoa enterra o seu talento, o Espírito Santo não vai desenvolver esse talento se a pessoa não fizer a parte dela. Então o Espírito Santo ele te dá o dom, te dá o talento e você tem que desenvolver. E eu quero repartir com você aquilo que há de melhor nesta área da homilética, na área de preparar e apresentar sermões, tá bom? Nós estamos fazendo esta live tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram e também no YouTube, tá bom? Então também quem gosta do Twitter, pelo Periscope também. Então nós estamos aí nos utilizando de todas as redes sociais possíveis para nós podermos fazer essa transmissão para vocês sobre homilética, tá? Que é a arte de preparar e apresentar sermões. Deixa eu mandar mais alguns abraços antes de eu começar aqui a nossa primeira aula. Um abraço para o Roberto Martins, Mari Souza, Lívia Gonçalves, boa noite para você também. Uma boa noite para o Evandro Pereira. Uma boa noite para Jaqueline Almeida Ramalho, Gabriel Dista, um abraço também para Sandra, Jovens Adventistas 07, um abraço Daniel para você, meu amigo, Deus te abençoe. Um abraço para o Júnior Batista, Davidson e Rosângela, vamos ver aqui, Diego Pires, Ricardo Amaral, Laílson, Edna Ferreira, muitas pessoas aqui nos acompanhando, viu? Que satisfação ter vocês aqui. A Suelane de Friburgo, Suelane Turler, uma amiga, né? Espero que você esteja bem, o Jairo, a Janaína, satisfação, Suelane, falar aqui com você também, viu? Mara Bittencourt, Wesley Biagioli, vocês estão vendo que o meu olho está, que eu estou transmitindo para o pessoal do Facebook e para as demais redes sociais aqui no outro computador, YouTube, Instagram e Periscope, tá bom? Então eu vou me revezando com as 2 câmeras. Quitéria Viana, Milton Siqueira, que bom ter todos vocês aqui comigo. Eu gostaria, só um momentinho aqui, que alguém me ligou aqui. Pronto. Alguém tinha me ligado aqui, gente. Eu vou ter que recusar aqui a ligação. Deixa eu ouvir. Vamos ver aqui. Deixa eu arrumar aqui, amigos, fazer um ajuste. Vou colocar aqui no modo avião para que ninguém fique me ligando na hora da live. Mas que bom, amigos, que vocês estão aqui.
Essas lives nossas sobre homilética, a arte de preparar e apresentar sermões, eu tenho convicção de que elas vão mostrar coisas muito, muito boas para vocês. Vocês vão perceber que é possível, qualquer pessoa que se coloca nas mãos de Deus, né, é possível que esta pessoa aprenda sobre pregação bíblica. Aprenda sobre pregação bíblica. Eu vou continuar, se chegar a ligação de novo eu recuso aqui e a gente segue o barco, tá bom? E a Moni Gomes Simone disse que vai estar conosco pelos 3 dias. O Júlio disse que não está transmitindo pelo YouTube. Realmente aqui no YouTube tá 0. Agora que eu fui ver aqui, ó, tem 194 no Instagram e aqui no YouTube, ó, tá 0. Vamos arrumar isso, amigos. Obrigado por me avisar, viu? Aqui, pelo que eu estou vendo, está conectado a conta, né? Vamos ver o que poderia estar acontecendo aqui. Já vamos arrumar isso para o YouTube também, tá bom, amigos? Enquanto isso, nós vamos arrumando. Essas 3 aulas, amigos, eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre um passo a passo para elaborar o esboço do sermão. Amanhã, olha que interessante o assunto, como devemos pregar para as mulheres. A mulher tem uma forma diferente de receber e entender a mensagem, uma forma diferente da do homem. Porque a estrutura psíquica da mulher, a estrutura mental é diferente, né? E na terceira videoaula, que nós vamos concluir a nosso seminário na terça, eu vou ensinar para você como prender a atenção do público, né? Como que você pode ajudar o seu público a não dispersar, a prestar atenção na sua mensagem. Algumas pessoas estão me dizendo ainda que não está sendo transmitido no YouTube. Nós vamos aqui dar uma olhadinha, amigos, ver o que está acontecendo, tá bom? Nós vamos fazer o possível aqui para arrumarmos isso, tá? Para que o pessoal do YouTube também possa acompanhar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tá tudo ok, viu? Só não tá entrando gente no YouTube mesmo. Bom, vamos aqui continuar mandando alguns abraços enquanto resolvemos o problema. Quem sabe o Nelson possa ver para nós lá, amigo. Enquanto aqui vamos resolvendo essa questão do YouTube, eu quero mandar mais alguns abraços aqui, ó. Um abraço para Gessiene Bastos, Iânia, José Rocha, Denise Moraes, Patrícia Tavares. Obrigado, Patrícia, né? Hoje é dia dos pais, tenho minhas 2 menininhas, a Yasmin e a Lavínia. Uma grande bênção de Deus, né? Ter os filhinhos. Obrigado, Oldair João, Marcos Duarte, Felipe Lima. Um abraço para Tati Alves. Vou orar por você sim, Tati. Se eu aqui orar por sua conversão, farei isso sim, não tenha dúvida alguma. E Deus vai continuar falando, trabalhando ao seu coração, viu? Continue participando das nossas lives, do Na Mira da Verdade, das nossas redes sociais, e Deus vai continuar usando o conteúdo para ajudar você, viu? Agora começamos a receber algumas pessoas no YouTube aqui, ó. Já estou vendo 3 pessoas. Já entrou, mas tá pouquinho ainda, mas eu acho que é alguma coisa no link lá. Mas nós já estamos resolvendo, amigos, aqui para vocês, tá bom? Queridos, o que vocês acham de nós já começarmos o nosso seminário? Hoje a aula vai ser a seguinte: elaborando um esboço do zero, passo a passo. Eu queria que vocês agora, que estão me acompanhando, imaginassem uma coisa. Imagine que você pudesse pregar a palavra de Deus de forma clara e objetiva. Conseguiu imaginar? Você pregando a Bíblia de forma clara, objetiva e compreensível para todas as pessoas que estão na igreja? Agora, imagine também você conseguindo estudar a Bíblia corretamente e extrair do texto tudo aquilo que o texto realmente quer dizer. Pensou? Agora imagine você indo além. Além de você pregar de forma clara e objetiva,
além de você aprender a extrair do texto tudo aquilo que o texto realmente quer dizer, imagine agora também você aprendendo a aplicar o texto de uma forma relevante para a vida dos homens, das mulheres, dos adultos, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, pois isso é possível. E eu tenho um método para isso. Um método que eu aprendi não apenas lendo livros, mas cursando um mestrado em teologia e fazendo uma matéria chamada homilética. Eu tenho um método e eu quero revelar qual é esse método para vocês nessas 3 aulas. E vocês não podem perder. Porque se você recebe de Deus um chamado para pregar o evangelho, não importa se é no púlpito de uma igreja, se é por meio de uma rede social, se é através do estudo bíblico, essas lives são para você. E elas vão dar uma oportunidade muito grande de você aprender a apresentar a Bíblia de uma forma clara, objetiva. Essas lives vão ajudar você. Esse método que eu vou lhe ensinar, ele vai ensinar a extrair do texto aquilo que de melhor ele tem. E este método também vai ensinar você a participar, a aplicar, na verdade, de uma forma bem pessoal, de uma forma que as pessoas realmente sintam-se abraçadas por Deus. Você vai aprender a aplicar a mensagem para os diferentes públicos. Então você tem uma grande oportunidade nessas lives. E eu quero começar apresentando para você como que você pode elaborar um sermão passo a passo. Na verdade, um esboço do sermão. Primeiramente, para que serve um esboço de sermão? Um esboço de sermão é para mostrar para você a direção para onde você deve seguir, a fim de apresentar a mensagem de uma forma clara. Além de o esboço apresentar essa direção para você, ele oferece para você um plano de comunicação eficaz. Você vai ter um plano, uma sequência lógica de ideias, uma direção para comunicar de forma eficaz o texto bíblico que você estudou. Tá? Além disso, o que vai acontecer? Quando você elabora um bom esboço, você está dizendo para você mesmo e para o seu público o seguinte: aqui está o conceito que deve ser transmitido primeiro, aqui está o conceito que deve ser transmitido em segundo lugar, aqui está o conceito que deve ser transmitido em terceiro lugar. Então o esboço é nada mais, nada menos que um mapa que oferece uma direção para você apresentar as ideias de forma clara, objetiva e bastante compreensível para o seu público. Além disso, quando você elabora um sermão, você consegue detectar pensamentos confusos. Quando você elabora o esboço, e você consegue perceber pensamentos confusos e você pode reescrever esses pensamentos para torná-los claros. Tá? Além disso, o esboço ajuda a perceber se o seu sermão está tendo um senso de progresso e de movimento. Ou seja, se você está realmente apresentando um conteúdo com início, meio e fim. E também, quando você elabora um esboço, você consegue perceber vácuos, inconsistências de pensamentos e você consegue corrigir isso. Ou seja, o esboço é um mapa extraordinário que ajuda inclusive você a corrigir ideias confusas, pensamentos ilógicos, porque muitas vezes, amigos, os pregadores ou os instrutores bíblicos têm uma oportunidade de tornar a mensagem clara aos seus ouvintes. E por isso que o esboço é tão importante, porque ele serve como um mapa, ele mostra a direção para você, tá bom? Outro detalhe que eu quero repartir com você: os esboços de sermões, eles precisam ter 3 características principais. Preste atenção. A primeira característica: o esboço ele não pode ser trivial. Você não pode colocar coisas triviais no seu esboço. Tá? Então, por exemplo, quando você vai construir a sequência de tópicos, a sequência de ideias que vai nortear o desenvolvimento com início, meio e fim,
para você apresentar o texto bíblico selecionado, esse esboço não pode ser algo trivial, né? Por exemplo, formar algo de qualquer jeito. Vou te dar um exemplo. Digamos que você elabore a primeira ideia, a primeiro tópico do sermão, do esboço, ou a primeira gaveta: Deus é amor. Segunda, Deus é verdade. Terceiro, Deus é justiça. Isso é trivial, porque isso não comunica aquilo que realmente a mente do ouvinte exige. Então, na construção do esboço, eu vou lhe ensinar nesta aula, você tem que construir os tópicos, as ideias ou as gavetas do sermão, você tem que construir com ideias, frases e pensamentos completos e com afirmações. Então, se cada tópico, tópico 1, tópico 2, tópico 3, ou gaveta 1, gaveta 2 ou gaveta 3, for construído em uma sequência lógica, com afirmações conceituais, você vai comunicar a mensagem de uma forma muito poderosa e eficaz. Então, a primeira característica, o esboço não pode ser trivial. A segunda característica, o esboço tem que comunicar de forma natural. A pessoa tem que perceber que do início ao fim, não é? O esboço comunica naturalmente, sem rodeios, aquilo que o orador quer transmitir, de acordo com o que está no texto. Esse é um outro detalhe importante. Nós extraímos os tópicos do sermão do texto bíblico. O que nós podemos fazer é trabalhar as palavras, mas nós não devemos inventar tópicos que não estão no texto bíblico. Ok? E a terceira característica do esboço, ele precisa apresentar a ideia de forma clara. Eu lembro quando fiz jornalismo, um conceito muito comum que era repetido para nós sobre comunicação é o seguinte: comunicação é fazer-se entender. Então, o que é comunicação? Não é o que você diz, mas é o que os outros entendem o que você diz. Então, é muito importante que você apresente as ideias de forma clara, objetiva, que as pessoas possam entender realmente a mensagem principal, os conceitos principais, a ideia central que você extraiu do texto bíblico. Tá bom? Para você conseguir fazer um esboço do zero, passo a passo, com essas três características, eu vou apresentar para você 3 estratégias sugeridas por um estudioso da área de homilética chamado Steven Mathewson. Quais são as 3 estratégias que ele ensina para que nós possamos elaborar um bom sermão, um bom esboço de sermão? Então, em primeiro lugar, você tem que ler, obviamente, você tem que ler e reler o texto. Sugiro, em alguns versos, você pode utilizar 1, 2 versos para fazer um esboço, mas o ideal é sempre você estabelecer o que chamamos de perícope. O que é perícope? Perícope é um bloco de um texto que trata do mesmo assunto. Esta perícope pode envolver 5 versos, 10 versos, 1 capítulo, 2 capítulos ou 3 capítulos. Como que nós definimos a perícope, ou o bloco de ideias do texto? Simples. Quando você percebe que mudaram-se os personagens, ou o local onde a mensagem do texto está sendo dita, acabou a perícope, acabou o assunto. Um exemplo, o Sermão do Monte. Ele não envolve só o capítulo 5. Ele envolve o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Ou seja, Jesus começa falando com um público no capítulo 5 e termina falando com o mesmo público no capítulo 7. A partir dali mudam as pessoas, ou mudam as circunstâncias, ou muda o contexto local. Então, quando você delimita a perícope do texto, você já consegue definir o texto que você precisa estudar. Você vai ler e reler a perícope, dela tu vai extrair as ideias principais, anota num papel as ideias principais, e a partir das ideias principais você vai construir os tópicos ou as gavetas do sermão. Depois o outro passo será o quê? Encher essas gavetas.
rechear esses tópicos. E como que você vai fazer isso? Com comentários bíblicos, dicionários bíblicos, atlas bíblicos, se for necessário, léxicos, não é? Outros livros, ok? Então esses são os passos importantíssimos para você poder elaborar o seu sermão. E a primeira estratégia, depois que tu segue esses passos, você vai seguir a primeira estratégia do Dr. Steven, que é o quê? Usar frases completas. Quando você elaborar um tópico, e eu vou lhe dar aqui agora também um exemplo, tá? Para você fixar isso na mente e saber trabalhar, tá bom? Quando você elaborar os tópicos, as frases têm que ser completas, tá? Essas frases precisam ter clareza e um fluxo de ideias e apresentarem, né, afirmações parciais que permitam que as ideias não escapem da sua mente e da mente da pessoa que está lhe assistindo. Quer um exemplo? Digamos que você estudou 1 Pedro capítulo 4, versos 7 a 11. 7 a 11, tá bom? Você estudou 1 Pedro 4, 7 a 11 e você percebe que neste capítulo existe uma lista de orientações de Deus. Tá? Eu vou ler o texto e vou lhe ensinar como que você, ao ler esse texto, faria o esboço desse sermão. Tá bom? 1 Pedro 4, vou ler aqui para você, capítulo 4, dos versos 7 ao 11. 1 Pedro capítulo 4, versos 7 a 11. Vamos ler aqui e aí vamos extrair as ideias do sermão, as ideias, os tópicos para o esboço, para depois, no outro passo, você preencher os tópicos ou as gavetas com comentário bíblico, dicionário bíblico, livros e outros materiais que eu também vou sugerir para você. Diz assim, ó, 1 Pedro 4, 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui eu estabeleci como perícope os versos 7 a 11, eu poderia aumentar essa perícope, não tem problema nenhum, mas aqui eu defini a perícope por tema, tá bom? Qual é a ideia central que nós encontramos aqui no texto? Os últimos dias, né? Aqui o apóstolo Pedro está falando dos últimos dias, da segunda vinda de Cristo. Então, quais seriam os tópicos, por exemplo, que nós poderíamos extrair aqui de 1 Pedro 4, 7 a 11? Os seguintes tópicos. E aí você vai ver o que é agora elaborar tópicos com frases completas e afirmativas. Que aí fixa a ideia na sua mente e na mente do seu ouvinte, tá bom? Então, com base no estudo do trecho de 1 Pedro 4, 7 a 11, você poderia escrever os seguintes tópicos, né? Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4 do sermão, do esboço. A vida dos últimos dias requer que o povo de Deus seja sério acerca da oração. Essa ideia está no verso 7. A vida dos últimos dias requer que o povo de Deus seja sério acerca do amor. Isso está no verso 8. Olha, já tiramos o segundo tópico. Terceiro tópico. A vida dos últimos dias requer que o povo de Deus seja sério acerca do compartilhar das suas posses. Isso está no verso 9. A vida dos últimos dias requer que o povo de Deus seja sério acerca do servir. Versos 10 e 11. Você percebeu? Tiramos os tópicos do próprio texto bíblico,
fizemos frases completas e afirmativas, e para facilitar que a ideia fique gravada na nossa mente e também na mente do nosso interlocutor, do nosso ouvinte, você tem que procurar começar a frase ou tópico com a mesma palavra e terminar também com a mesma. Por exemplo, a vida dos últimos dias requer que o povo de Deus seja sério acerca da oração. Segundo tópico, começa da mesma forma. A vida dos últimos dias requer que o povo de Deus seja sério acerca do amor. A vida dos últimos dias requer que o povo de Deus seja sério acerca do compartilhar de suas posses. E quarto, a vida dos últimos dias requer que o povo de Deus seja sério acerca do servir. Ou seja, frases completas, começando da mesma forma, com as mesmas palavras. E por quê? As palavras iniciais de cada um dos tópicos têm a ver com a ideia central do texto, a vida dos últimos dias. E aí facilita gravar a ideia, gravar os conceitos principais que você quer transmitir para as pessoas que estão lhe acompanhando. Então você percebe? É assim que nós fazemos. Trabalhamos primeiramente, a primeira estratégia que usamos é usar frases completas, tendo como base a ideia principal do texto ou da perícope delimitada, tá bom? Segunda estratégia que o doutor Steven nos ensina é a seguinte: não tente tornar o esboço memorável. O que ele quer dizer com isso? Os ouvintes pós-modernos não estão acostumados a obter informações mais por meio de títulos e subtítulos. Então, às vezes temos a tendência de criarmos esboços de sermões, os tópicos, 1, 2, 3 e 4, com títulos e subtítulos. Porém, os ouvintes modernos, eles não obtêm mais informação desse jeito. Então, por causa da pressa e por causa do aceleramento mental que a tecnologia nos proporciona, é muito mais eficaz, ao invés de você criar títulos e subtítulos dentro do sermão, é muito melhor você simplesmente usar as frases completas, como eu ensinei, tendo como início e término das frases a ideia central. Você começa com a ideia central, desenvolve, começa com a ideia central, desenvolve e por aí vai. Tá bom? Então você não deve tornar o sermão memorável no sentido de dar bons títulos, subtítulos no meio do assunto. Não é assim que nós estruturamos a mensagem para o pensamento pós-moderno compreender. É através de frases completas e afirmativas com base no próprio texto. Tá bom? Lembrando que o sermão ele tem que servir como um mapa para mostrar a direção para você e para a pessoa poder compreender a mensagem. Tá ok? E uma terceira estratégia para você elaborar esboços de sermões que não sejam triviais, que comuniquem de forma natural e que apresentem as ideias claramente, a terceira estratégia é: faça do tópico uma